Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GeoCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, sou a diretora médica da Geo aqui da MedCoffee e hoje estou na presença de duas pessoas ilustres para falarmos de um tema super importante para nós ginecologistas, que é a reprodução humana no dia a dia do consultório. Doutora Isabela está aqui com a gente. Olá, pessoal, sou a Isabela, sou coordenadora da Geo aqui do MedCoffee também. Fiz minha formação aqui em São Paulo, então faculdade na Santa Casa, fiz residência em ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital das Clínicas, junto com a Nicole, e fiz a minha subespecialização em reprodução humana, também no HC, com um colega muito especial, o Pablo, que está acompanhando a gente hoje nessa conversa. Olá, pessoal, meu nome é Pablo Pérez, sou formado em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de São Paulo, a USP. Inicialmente eu fiz minha faculdade em Brasília, na Universidade de Brasília, a Universidade Federal, e posteriormente me mudei para São Paulo para fazer minha especialização em ginecologia e obstetrícia lá na USP. E aí eu continuei por lá, onde eu fiz também a minha especialização em reprodução humana junto com a doutora Isabela. Depois de terminar minha especialização, me mudei para Curitiba, onde hoje eu sou coordenador da maternidade Papa Francisco, uma maternidade de alto risco em obstetrícia lá em Curitiba. E vim aqui discutir um pouquinho de alguns casos de reprodução humana, uma área tão importante nos dias atuais e que acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho e levantar alguns assuntos interessantes. Perfeito. Olha só que time que está aqui com a gente hoje, Muito né? bom. Realmente é um assunto que gera muita dúvida, porque Sim. muitas vezes na residência a gente tem muito contato, né? Assim, Sim. nós somos iguais da mesma turma e realmente a gente, durante a residência, mesmo sendo serviços muito bons, a gente tem pouco contato mesmo Sim. com aspectos práticos que depois no consultório, quando a gente vai realmente seguir ali a vida de pós-formado, pós-residência, a gente se depara com dúvidas que muitas vezes a gente precisa recorrer realmente aos especialistas que aqui estão. E começo já perguntando para vocês, você acha que realmente hoje a infertilidade, ela está mais presente entre as mulheres ou a gente está só olhando mais para ela? Está realmente um assunto mais em alta? O que você acha? Eu acho que um pouco dos dois. Não sei se o Pablo concorda comigo. Eu acho que todo mundo sabe, né? A gente nessa tendência da mulher engravidar cada vez mais tarde. Isso tem contribuído para a mulher ter uma dificuldade maior para engravidar. A gente vai conversar, mas a gente sabe que a idade, né? Do ponto de vista de reprodução, é algo muito importante, que prejudica muito. Mas, além disso, a gente vem falando muito mais sobre isso, né? Então, conversar com a mulher sobre o planejamento reprodutivo, conversar sobre o que é infertilidade. Então, eu acho que a gente tá, sim, se deparando com mais casos, porque a gente vem falando mais sobre isso também. Não sei o que você acha, Pablo. Concordo completamente. A gente acaba que começa a pesquisar mais, porque o assunto fica mais em dia, as pacientes começam a se preocupar realmente nas tentativas de gravidez e quando elas não conseguem, elas vão pesquisar, então a gente acaba diagnosticando esses casos, que às vezes antes eram só deixados para trás, né? A paciente não engravida e tudo bem. E além disso também tem a questão que a mulher vem postergando cada vez mais a idade da primeira gestação. E isso acaba por afetar um pouco nesse desfecho. Então a mulher tenta engravidar mais tarde e a idade a gente sabe que às vezes acarreta mais dificuldades ali para a mulher engravidar. Sim, eu acho fundamental a gente reforçar também, né, com quem assiste a gente, que é mais um checklist fundamental da rotina ginecológica a gente falar de planejamento reprodutivo, né? Exatamente. Que muitas vezes isso não era um checklist do passado, até porque era um outro contexto, né? Em relação a projetos e carreiras profissionais, a gente tinha realmente um outro plano de vida em termos de idades para as pacientes. E hoje, isso pelo menos falando por mim, assim, no consultório mesmo, não trabalhando direto com reprodução humana, que realmente não é a minha área, mas eu deparo com pacientes que eu quero saber da minha reserva ovariana. E é interessante a gente saber e discutir aqui hoje também se realmente existe uma avaliação de rotina de reserva ovariana, ou quanto que a gente vai ficar mais atento. Então, começando com essa questão de pontos de atenção, como que eu defino infertilidade? Qual que é a informação que a paciente vai trazer pra gente na conversa, na anamnese, em que você, tem que ficar alerta que eu posso estar diante de um caso de infertilidade? Como que a gente define isso? Então, definição básica que a gente tem é 1 ano de relação sexual desprotegida e frequente que não engravide, né, Pablo? Eu acho que essa é a queixa da mulher
que a gente tem que suspeitar. Peraí, o que tá acontecendo, né? Mas tem algumas pacientes que mesmo antes desses 12 meses de tentativa, já são pacientes em que a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, né, Pablo? Então... Exatamente. Assim, o diagnóstico de infertilidade, o critério de infertilidade é o mesmo para todas as pacientes. Então, 1 ano de tentativa sem sucesso. Isso é diagnóstico de infertilidade. Entra o parâmetro agora quando a gente vai investigar. Isso vai variar de paciente para paciente, né? Naquelas pacientes que a gente não tem nenhum conhecimento de algum fator de risco para infertilidade e que tem menos do que 35 anos, a gente aguarda esse diagnóstico, ou seja, aguarda 1 ano de tentativa para fazer a investigação. Agora, se a paciente já tem mais do que 35 anos, a gente só aguarda 6 meses para fazer a investigação. Então, a gente investiga antes do diagnóstico de infertilidade. Perfeito, Pablo. E também tem uma coisa, se a paciente já tem algum fator de risco, que a gente saiba, eu fiz uma cirurgia ovariana, eu tenho endometriose, ou tem algum outro fator de risco conhecido, fiz quimioterapia, radioterapia pélvica, a gente já investiga de imediato. Então, não espera nem os 6 meses. Nossa, isso é muito interessante, porque é uma dúvida muito comum entre o que define infertilidade e o que define o tempo que eu vou começar a investigar uma possível chance de infertilidade para aquela paciente. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, você comentou muito bem, Pablo, que é fatores como endometriose e tem algum estadiamento mínimo de endometriose para já começar uma avaliação imediata ou endometriose, pronto, laudo de ultrassom, já começo a investigar. Isso é interessante, né? Porque a endometriose é uma doença que a gente sabe que tem um espectro muito grande de apresentação. O que acontece é que, frequentemente, essas pacientes elas demoram muito tempo a ser diagnosticadas com endometriose. Então, o que eu acho importante frisar aqui é que, para o ginecologista geral, é saber ter o feeling de perceber aquela paciente que pode ter a endometriose, porque esse é o principal. Normalmente, ela não é diagnosticada de maneira precoce ali com a endometriose e muito menos para a infertilidade. Então, às vezes, a gente perde, né, Isa, um tempo ali de diagnóstico já na endometriose. Quem dirá na infertilidade. Isso é função do ginecologista, né? A paciente chega pra gente depois. Então, acho que a gente precisa estar atento ali aos sinais de alarme para endometriose. Em relação ao estadiamento, a gente vai... A endometriose vai se comportar de maneiras diferentes. Então, a gente sabe que até a apresentação clínica, às vezes, não é compatível com o estadiamento... Quantidade de focos, né? Exatamente. Então, às vezes, a paciente tem poucos focos, mas focos que acometem muitos sintomas. E o oposto também é válido. Às vezes, a paciente não tem tanto sintoma de endometriose, mas... tem muitos focos, né? Eu acho interessante isso que o Pablo falou, Ni, porque realmente a gente no consultório ali, né, na rotina da reprodução, muitas vezes pega pacientes que você olha desde muito tempo, a paciente tem queixas ali compatíveis com endometriose, o ginecologista geral não deu atenção a essas queixas, falava que era normal ter cólica durante o período menstrual. É uma paciente que está tentando engravidar há muito tempo e quando você faz uma investigação básica ali, né, de infertilidade, que a gente vai conversar, você vê que é uma paciente que, por exemplo, tem um fator tubário bilateral. Então, é uma paciente que se tivesse ali um ginecologista atento às queixas dela antes, né, primeiro, melhoraria muito a qualidade de vida, né, do ponto de vista da endometriose, de dor, e pensando do ponto de vista de reprodução, ter um diagnóstico e uma conduta antes, né, desses 12 meses de tentativa que a paciente ficou esperando. Perfeito. E a endometriose é uma doença, igual tinha comentado, muito ampla. Sim. Então, às vezes, até a paciente que a gente faz uma investigação, uma propedêutica básica de investigação de infertilidade e que não aparece nada, às vezes, quando a gente aperta um pouquinho a investigação, a gente acha uma endometriose. Então, às vezes, ela não tem nem sintoma compatível, mas a endometriose está ali atrapalhando as chances de gravidez. Então, é uma doença que ela se apresenta de maneiras muito diversas e a gente precisa de uma atenção especial para ela. Perfeito, para já indicar uma avaliação imediata de fatores de fertilidade. Acho que uma outra questão dessa avaliação imediata, que nem o Pablo falou, né? Paciente acima de 35 anos, então a partir dos 35 anos a gente não esperar esses 12 meses. E pacientes com mais de 40 anos, que na prática do dia a dia a gente vem vendo cada vez mais, é já iniciar essa investigação ali de maneira imediata, né? Então, assim que começar a tentar, já fazer a investigação, pensando ali em não perder tempo para essa paciente. E acima dos 35 anos, não espera 12 meses, espera de imediato, espera os 6 meses. 6 meses. 6 meses, Isso. perfeito. Meses. Independente de fatores de risco. Independente. Entendi, interessante. Isso é como a gente realmente vai segmentar e protocolar nossas consultas, né? E, falando em investigação, quais exames, então, são aqueles checklist inicial, assim, para eu solicitar para as pacientes nessa investigação? Então, tem alguns exames básicos, né? A gente sempre fala. Então, infertilidade, primeira coisa que é uma infertilidade é do casal. Então, a gente tem que olhar para a mulher e para o homem, idealmente os dois irem na consulta.
né? Então, na mulher, a gente avaliar ali fator ovulatório, então entender se essa paciente menstrua todo mês ou não, principal indicativo de que ela é uma paciente que ovula todo mês. Se a gente tem dúvida ali, às vezes solicitar uma progesterona em fase lútea média para confirmar a ovulação ou fazer o acompanhamento de ultrassom, né? Avaliar ali fator tubário também, super importante. Vamos lá, deixar para o Pablo continuar. Eu gosto de pensar assim, o que precisa acontecer para a gravidez existir. E aí, perfeito. a partir disso, fica mais fácil das pessoas pensarem no que a gente precisa investigar. Então, o casal vai ter relação sexual, o espermatozoide vai percorrer o trato genital feminino, passar pelo útero, entrar na tuba, vai fecundar o óvulo, e aí aquele embrião vai percorrer a tuba de volta e se implantar no endométrio, né, no útero. Perfeito. Então, a gente precisa investigar o homem, óbvio. Isso aí é uma parte que o clínico ou o ginecologista geral às vezes peca. Então, a gente pega muita paciente que chega, a mulher tá toda investigada e não tem um espermograma solicitado. E a investigação do homem é bem mais simples que a da Muito mulher. mais. É espermograma. Então, Um é exame. o exame, exatamente. Se tiver alteração no espermograma, então uma óligo grave, uma zoospermia, aí a gente vai prosseguir na investigação. Perfeito. Né? Então, é um Mas exame de fácil acesso, né? Não tem por que não pedir. Não fazer. Então, a gente precisa avaliar isso. As tubas têm que estar pérvias. Sim. Então, a gente avalia esse exame, avalia as tubas principalmente com a esterossalpingografia. Né? A Isa comentou bem aí do fator ovulatório. E a gente também avalia as causas anatômicas uterinas com Sim. ultrassom transvaginal, exame básico. Né? Perfeito. A gente aproveita e também estende essa avaliação para os ovários. Dá para Sim. fazer uma contagem de folículo antral, dá para fazer toda essa investigação. Alguns estudos novos e algumas tecnologias novas vêm surgindo para avaliação das tubas também. Então, a gente tem a avaliação ultrassonográfica das tubas. Que seria a esterossono-salpingografia. Perfeito. Olha só. Que é muito mais confortável do que a esterossalpingografia. Exato. Que usa o contraste e as ideias do O do contraste raio-x. um contraste ali com microbolhas que você faz, muitas vezes dá para fazer no próprio consultório mesmo, e é uma avaliação muito mais confortável do que você submeter a paciente à esterossalpingografia, que geralmente é um exame que elas reclamam bastante Que é de bem fazer. Cômodo, né? Bem Na cômodo. esterossalpingo usa o contraste, na estrosona as microbolhas. É isso. Exatamente, é Perfeito. guiado por ultrassom, né? Na esterossalpingo você faz ali guiado por raio-x mesmo. Sim, Então, perfeito. costuma ser muito mais incômodo. Então, hoje em dia, acho que a gente percebe, né? São exames simples de serem feitos, assim, não são exames de difícil acesso e que são os básicos que você vai pedir para todo casal. Então, não é nada muito complexo que a gente vai precisar para avaliar aquele casal. Perfeito. Óbvio que nem o Pablo disse, se você suspeita ali de uma endometriose, de alguma outra condição, a gente faz uma propedêutica complementar pensando... Ampliando conforme o caso. Exatamente. E na avaliação do fator ovulatório? Sei que a gente pode fazer dosagem de FSH, contagem de folículos antrais no ultrassom, aquele famoso dosagem do hormônio antimuleriano. Quando que vocês decidem por um ou outro exame ou vocês pedem todos para avaliar fator ovulatório? Isso é interessante, né? Para avaliar fator ovulatório, a gente usa mais, igual a Isa falou, se a paciente está ovulando, acaba usando a progesterona. Então, fase lútea média, a gente dosa a progesterona, se ela estiver alta, ocorreu a ovulação. E como que eu oriento, assim, lá no meu consultório, na minha prescrição, dosar a progesterona na fase lútea média? Como que vocês fazem esse pedido? Para quem trabalha com ginecologista geral. Então, a gente tem que avaliar muito com a paciente como que é o ciclo menstrual dela. Então, a gente na reprodução, uma das perguntas que a gente mais faz para a paciente é qual que é a duração do seu ciclo menstrual? Perfeito. Geralmente, na maioria das pacientes, pensando num ciclo ali de 28 dias, a gente pediria a dosagem da progesterona ali no 21º dia do ciclo, né? Então, já ocorreu a ovulação e aí é uma fase ali no meio da fase lútea, onde a dosagem da progesterona vai estar mais alta mesmo. Então, geralmente dessa maneira. Entendendo o ciclo da paciente, qual a duração da fase lútea dela e pedir no Você meio. orienta correto. Exatamente. E além disso, o FSH. Também a gente pode dosar no começo do ciclo. Me corrijam. Isso, interessante. Fase folicular inicial, né, ali entre segundo e quinto dia, normalmente é o que a gente mais usa, a gente faz uma dosagem basal hormonal. Então vai pedir FSH, estradiol, isso principalmente para a gente pensar numa resposta a um possível estímulo ovariano. Sim. Então, o FSH, ele vai dar um panorama geral, não é o melhor exame, não é o mais sensível, ele demora um pouco a se alterar, mas ele consegue dar uma ideia pra gente como é que seria ali uma resposta ao estímulo ovariano, e aí entra a questão do AMH também, né, e a contagem de folículo antral.
a gente vai fazer essa avaliação principalmente para avaliar como seria uma resposta daquela paciente ao nosso tratamento. Então, é importante porque as pacientes às vezes correlacionam o AMH como um sinal de fertilidade. Então, eu tenho AMH normal, então eu sou fértil, o que não é verdade. A fertilidade, ela depende de outros fatores do trato genital feminino e masculino, né? E o AMH, ele vai dizer justamente isso, é a probabilidade de sucesso num estímulo ovariano. E acho que o contrário também a gente vê muito. A paciente Exato. que o ginecologista geral pediu o antimileriano, veio baixo, a paciente nem começou a tentar engravidar e ela chega desesperada achando que um antimileriano baixo é sinônimo de infertilidade. E não é. Então, que nem o Pablo disse muito bem, é um exame, essas avaliações de reserva ovariana, antimileriano, contagem de folículo antral, essa dosagem hormonal na fase folicular precoce, é muito mais pra gente predizer a chance de sucesso daquela paciente fazendo um tratamento de reprodução. E não a chance dela engravidar espontaneamente. Então, muitas vezes, né, Pablo, a gente se depara com pacientes que têm antimileriano baixo, começa a tentar engravidar e engravida. Exato, e às vezes até a própria pós-estímulo, né? Porque vamos pensar assim, o que é o AMH? É um hormônio que é produzido ali pelos folículos iniciais. Então, ele vai me dar uma ideia do pool folicular daquela paciente, né? De qual é aquela reserva ovariana daquela paciente, vamos dizer assim. Então, ele vai me dizer, se eu estimular aquele ovário, se eu vou conseguir muito ou pouco óvulo. Para facilitar, vai ser isso. Perfeito. Mas, para a paciente engravidar, ela precisa de um. Né? Então, ela não precisa de muitos óvulos. Então, o AMH ele vai me dar uma noção do meu estímulo ovariano. Então, quando eu for fazer um tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, uma FIV, quantos óvulos ali, mais ou menos, eu vou esperar para aquela paciente? Perfeito. E eu sei que existem vários intervalos de diferentes valores para cada faixa etária das pacientes em relação ao valor de referência do antimileriano, mas em média, assim, vocês estão acostumados a checar esses exames diariamente. Existe uma média de que, eu sei que mais ou menos se tiver entre 2 e 5 é normal, ou são outros valores? O que vocês usam geralmente para interpretar se é um valor mais baixo, na média, um valor mais alto? Na maioria dos guidelines que a gente tem, para considerar uma reserva ovariana baixa, seria um antimileriano menor do que 1,1. 1,1. Perfeito. Isso independente da idade da paciente. Óbvio que quando a gente avalia ali em gráficos e estudos, a gente sabe que em pacientes mais jovens, a média ali do antimileriano costuma ser mais alta, mas independente da idade. Se ela tem um antimileriano menor do que 1,1, vai ser considerada como uma baixa reserva ovariana, tá? Então, e a mesma coisa ali se vier um antimileriano alto, né? Pensando ali no diagnóstico, por exemplo, de uma síndrome de ovários policísticos, é a mesma ideia, né? Então, um antimileriano de 4, 6, a gente para e olha, nossa, será que essa paciente não tem SOP? Tá? Mas óbvio que a gente vai ter que avaliar ali os outros critérios. E aí, falando nisso, serve um sinal de alerta pra gente também, que trabalha com reprodução assistida. Se o antimileriano vier muito alto, um sinal de alerta para uma paciente que possivelmente pode fazer uma síndrome do hiperestímulo ovariano. Perfeito. Então, a gente também usa nesse sentido, né? Não só no sentido de programar a taxa de sucesso, mas pra gente se alertar em relação aos possíveis colaterais do tratamento de reprodução assistida. Perfeito. Então, inicialmente, para a investigação desse fator ovulatório das pacientes, eu posso solicitar a progesterona na fase lútea média, FSH do 2º ao 5º dia do ciclo e o hormônio antimileriano, os 3. Ou depende. Assim, para avaliar ovulação é mais progesterona mesmo. E ciclo, né? E ciclo. Você vai entender o ciclo da paciente. Exatamente. A paciente não menstrua, ela não ovula, provavelmente, né? A não ser que tenha uma obstrução do trato de saída, tenha uma atrofia endometrial, alguma coisa do tipo. Mas se a pessoa menstrua todo mês regularmente, provavelmente ela ovula. Né? Então a gente acaba investigando dessa maneira e dosa a progesterona na época adequada. Ou faz um controle ultrassonográfico ali para confirmar a ovulação. Então você vai fazendo ultrassom seriado, vê o folículo dominante, rompeu o folículo, surgiu o corpo lúteo, perfeito, ovulou. Uma coisa que eu acho importante da gente frisar ali com o ginecologista geral é justamente isso. O antimileriano, a contagem de folículos antrais, os hormonais na fase folicular precoce não seria ali para avaliar fator ovulatório. É para avaliar a reserva ovariana. E aí pensar nessa avaliação para paciente que você está pensando em fazer tratamento. Entendi. Para predizer a chance de sucesso dela no tratamento. Entendi. Então, é como um passo a mais, talvez. Uma avaliação, adicional. Exatamente, adicional ali, mas que não entra como uma avaliação do fator ovulatório. Né? Então, isso até quando a gente vê em prova, muitas vezes isso é cobrado, né? Porque é um conceito que confunde mesmo. A gente achar que o antimileriano vai ser para... E não. Paciente, eu falo no consultório,
se a paciente menstrua todo mês, é o principal sinal que ela ovula. Disso. E interessante você falar, Isa, sobre controle de ultrassom, né? Vocês estão muito habituados no consultório de vocês de usar ultrassom, né? Vocês estão treinados muito para isso. Mas para quem não tem ultrassom no consultório e chegou uma paciente, né, que tem essa queixa, a gente vai iniciar essa investigação e eu quero fazer uma contagem de folículos ou algum controle seriado. Eu vejo, né, muita dificuldade nisso de, às vezes, mesmo descrevendo muito bem no pedido para a paciente, olha, por favor, solicito avaliação de contagem de folículos antrais no período tal do ciclo, mas dificilmente vem essa informação para a gente. O que a gente recebe lá é ovários, volume, 8 centímetros cúbicos, 4 folículos, ou às vezes nem isso, mas não dá o diâmetro dos folículos. Isso é uma dificuldade que a gente vê muito. Algo que vocês sugerem para contornar isso, formação de volume, ou realmente não tem jeito, a gente tem que contar um a um mesmo? Então, assim, quando a gente faz o pedido, especificar o que você está querendo ver é o ideal, né? Então, o ideal é que o radiologista que está fazendo o exame ali descreva o que você está pedindo para ele descrever. Tem que ter um rádio de confiança, então. Né? E é por isso que a gente, na reprodução, no consultório tem ultrassom. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai solicitar e não vai vir a informação, né, Pablo? Perfeito. Faz parte da nossa propedêutica básica ou fazer um ultrassom bem feito. Então, tem que saber para que você está pedindo também, né? Eu vou pedir para que essa contagem de folículo antral, né? Porque aí ajuda você a pensar para qual paciente que vai ser enquadrado esse pedido, né? Eu quero avaliar a fertilidade da paciente. Então, você vai meio que direcionando os pedidos de acordo com a sua paciente, né? Mas tem que ter aí uma pessoa de confiança para fazer um ultrassom, porque nos tratamentos de reprodução assistida a gente precisa de um ultrassom bem feito. E isso vai fazer diferença no tratamento, né? A gente brinca, Nick, quando uma paciente está em tratamento, o milímetro importa. Então, você está fazendo um estímulo ovariano para você decidir se vai ser o momento da captação ou não. 1 milímetro, 2 milímetros que é medido ali a mais ou a menos do folículo muda a sua conduta e isso pode prejudicar muito ali o resultado da paciente. Então, é isso. Acho que, óbvio, especificar no pedido, mas ter alguém de confiança ou você fazer, né? Que é o ideal. E então falamos de fator ovulatório, todos esses exames, fator uterino, o Paulo falou muito bem de um ultrassom transvaginal, em geral costuma ser suficiente, a não ser que a gente tenha outras suspeitas, enfim, de dor pélvica, enfim, investigando as patologias, e avaliação de fator tubário e também interpretação do espermograma da parte masculina. Isso é o checklist básico. Sim. E a paciente vem, então, com esses resultados para o ginecologista, o seu retorno de consulta. E quando que eu tenho que pensar em encaminhar para vocês? Para mandar, olha, realmente acho que agora aqui as suas chances de gravidez espontânea são baixas, tem que ficar alerta porque talvez tem que procurar realmente um especialista nesse assunto. Quando que existe aquele equilíbrio entre eu alertá-la de que deve procurar um especialista, mas sem também deixar ali a paciente agoniada de que, meu Deus, não vou mais conseguir engravidar. Tem alguma dica que a gente consiga fazer um checklist ou um resuminho assim de, bom, nesses casos, com esses resultados, é melhor já encaminhar? Eu acho que, assim, primeiro, não postergar a investigação. Se é uma paciente que já está tendo ali 12 meses de tentativa, então já tem o diagnóstico de infertilidade, o ideal é o ginecologista já solicitar esses exames, mas não postergar no encaminhamento da paciente para um especialista em reprodução. Então, a gente vê muitas vezes pacientes que chegam pra gente que tem exames de 4, 5 anos atrás, onde você já via ali uma obstrução tubária, por exemplo, e o ginecologista, às vezes, não fez nada, ou começou a tentar, por exemplo, uma indução de ovulação como uma opção de tratamento, que para aquela paciente acabou sendo só uma perda de tempo, né, Pablo? Então, acho que encaminhar o quanto antes. O que você acha? Eu acho que também depende ali da alteração base que você vai ter, né? Igual a Isa comentou, tem obstrução tubária, não adianta você induzir ovulação. O problema é na tuba. O óvulo não vai percorrer o caminho e não vai, o embrião não vai implantar no útero. Então, tem causas graves de infertilidade e encaminhamento imediato. Ou muito tempo de infertilidade, né? Paciente com 3 anos de infertilidade, não vale a pena você ficar conduzindo no seu consultório. Agora, vamos supor que é uma paciente que é um caso um pouco mais simples. A paciente tem tuba pérvia, você sabe que ela tem um ovário policístico, ela não ovula. Nesse caso, acho que cabe ao ginecologista geral induzir uma ovulação e tentar um coito programado, às vezes. Sim. Né? Assim, importante saber que tem que ter um acompanhamento ultrassonográfico bem isso feito. Que eu ia falar. Se ele tiver um rádio de confiança ou se ele souber fazer um bom ultrassom, ele pode fazer isso. Não recomendo fazer a indução de ovulação
sem um acompanhamento ultrassonográfico. Exatamente, né? isso a gente Porque aí vê bastante, né? Exato, porque senão às vezes você vai ter uma gestação múltipla indesejável. E como que é esse acompanhamento de ultrassom? Pra gente até saber orientar o nosso radiologista, né? Então, a gente vai fazer um ultrassom ali na fase folicular inicial, então o paciente menstruou, a gente reavalia ela. Vai olhar os ovários, vamos dar uma olhadinha no endométrio. O endométrio está fino, os ovários estão em repouso, a gente começa a indução de ovulação. Normalmente a gente usa o letrozol, normalmente é o que a gente mais usa. Algumas pessoas usam também o clomifeno. Sim. E aí a gente faz o uso da medicação e depois reavalia, mais ou menos depois de uns 8 dias, um novo ultrassom. É para já estar tendo uma dominância folicular ali. E aí, de acordo com esse segundo ultrassom, a gente vai programando o segmento Geralmente pra a cada ver 2, 3 dias, a cada 2 né? a 3 dias para ver ali o crescimento folicular e programar ali o coito no momento adequado, né? Ou a inseminação intrauterina, mas já vai ficar pra gente, né? Vamos falar pro ginecologista. Vai programar o coito ali no momento da ovulação, da né? ovulação, né? A paciente não ovula, Entendi. então se dá para fazer esse acompanhamento pelo ginecologista. Agora fugiu um pouco, né? Vai ter que fazer inseminação ou vai ter que fazer o tratamento de alta complexidade, aí realmente Aí vai ter que realmente. encaminhar. Mas acho que o Pablo falou uma coisa que é muito válida, né? Isso, de assim, o ginecologista geral é super válido fazer essa indução de ovulação, é um tratamento que, pensando em serviços públicos, na unidade básica de saúde é possível, né, de fazer, não precisa necessariamente ser ali num serviço de reprodução, mas o acompanhamento de ultrassom é fundamental. Então, muitas vezes no consultório já me deparei com um paciente que ficou 1 ano usando letrozol sem acompanhamento ultrassonográfico e, assim, o risco de uma gestação multigemelar existe. Então, precisa ter esse cuidado no manejo da paciente. Adicional. É. E uma dúvida muito comum das pacientes mesmo, também nós ginecologistas que não trabalham com a área de reprodução, quando que eu vou indicar o congelamento de óvulos? Aquela receita de bolo para comparação de fatores de idade, comorbidades, né? A gente sabe que existem várias nuances, né? Mas em geral, assim, como que a gente pode pensar? Eu acho que o congelamento de óvulos, até quando a gente fez a residência, né, Pablo, a gente tinha muito essa discussão, porque tem opiniões divergentes. Hoje em dia a gente vê que muita gente vem congelando e a gente vê que não vem sendo muito explicado, então, sobre o congelamento. Então, primeira coisa, que não é garantia, tá, de gestação no futuro. Então, a gente escutava muito ali, é um seguro que você vai estar fazendo se você precisar no futuro ter os óvulos congelados. Mas um conceito muito importante é que não é uma garantia. E entender com a paciente, para entender se a gente vai indicar ou não, o planejamento reprodutivo dessa paciente. Então, quando que você pretende engravidar e não só isso, quantos, né, Pablo? Quantos Exato. filhos você pretende ter? Porque se a paciente tem 33 anos e já vai engravidar, perfeito. Acho que talvez seja uma paciente que não tem ali muito benefício de fazer um congelamento. Agora, se é uma paciente de 33 anos que quer ter 4 filhos, talvez valha a pena, né? Às vezes o congelamento não é pro primeiro. Né? Igual a Isa falou, ela tem 33, ela quer ter 4. Ela vai conseguir ter o primeiro se ela não tiver nenhum fator de infertilidade. Mas com quantos anos ela vai ter o quarto? Exatamente. Né? Então já entra aí o pensamento do congelamento para os próximos filhos. Sim. E igual a Isa falou, e é importante frisar, né? Não é um seguro, não é certeza, mas maximiza suas possibilidades de gestação no futuro. Então a gente pensa no congelamento naquela paciente que vai postergar a gestação por algum motivo, então seja trabalho, seja plano pessoal, seja uma viagem, qualquer coisa que ela não possa engravidar no tempo e quantos filhos ela quer ter a partir de qual idade. Então a gente acaba usando os 35 anos como um marco importante de queda de fertilidade. Então se você quer ter muitos filhos depois dos 35, aí eu acho que já vale a pena pensar um pouquinho mais com carinho aí no congelamento de óvulo. Então, assim, você pediu um macete, né? O macete é quantos filhos você quer ter depois dos 35, né? Ah, não, eu quero ter um filho com 33. Tenta ter primeiro. Né? Exato. Você ainda está numa idade boa, ainda tem uma boa reserva, provavelmente, se não tiver nenhum fator de risco. Ainda tem uma boa qualidade dos óvulos. Agora, não, quero ter o meu primeiro com 40. Né? Mesmo que seja um filho só, 40 anos é uma idade um pouco mais avançada. Se você tiver dificuldade, vai ter que trabalhar com óvulos de 40 anos. Então, é uma linha tênue que a gente precisa pensar no caso individualizado da paciente. É pensar quantos filhos e quando vão ser esses filhos. E eu acho isso legal, Ni, porque isso é uma conversa que muitas vezes não vai ser o médico da reprodução que vai ter com a paciente. Então, muitas vezes, a gente no consultório se depara ou com a paciente que já tem infertilidade ou com a paciente que já vem com a ideia de que quer congelar óvulos porque alguém orientou.
Mas o ginecologista geral no consultório tem a função de conversar com a paciente, ter essa conversa do planejamento reprodutivo, para não deixar passar. Então, quantas vezes a gente vê paciente que chega ali com 39 anos, né, Pablo, querendo congelar óvulos? Porque ela não quer engravidar agora, quer engravidar mais pra frente, mas aí você pensa, poxa, essa paciente, se tivesse vindo com a gente ali com 34, 35 anos, teria ali óvulos provavelmente numa quantidade muito maior e uma qualidade que com certeza ali seria melhor do que um óvulo de 39 anos, né? A gente fala que o tempo pro ovário ele é cruel, né? Exato. E o congelamento ele parte de alguns outros preceitos também, né? Então, vai ter paciente que a gente vai congelar não pela idade, mas, por exemplo, vai passar por algum tratamento invasivo, vai precisar fazer uma radioterapia pélvica, alguma coisa que vai comprometer a reserva ovariana. Aí a gente já pensa aí no congelamento com essa função, né? Ah, a paciente tem endometriose, tem muita endometrioma, vai ter que operar o ovário. Será que não vale a pena a gente congelar os óvulos, porque aquele ovário vai ser acometido na cirurgia, mesmo que ela seja jovem? Então, a gente também pensa nesse aspecto. E aí, assim, a idade do congelamento vai depender da paciente, né? Se ela tem certeza que vai precisar congelar, quanto antes, melhor. Então, a gente não vai esperar os 35 anos para congelar de uma paciente que a gente tem certeza que vai precisar congelar. Né? A paciente fala, não, vou ter com certeza meu primeiro filho com 40. E aí você fala, você tá com 30 hoje. Não, espera 35 para congelar. Não faz muito sentido, né? Não, já congela com 30 porque vai ter provavelmente mais óvulos e com mais qualidade do que aos 35. Mas se a paciente ali tá em dúvida e tal, tá tentando engravidar, tá achando um parceiro, acho que é esperar até os 35. Perfeito. Pode ser uma boa opção. Tem que ser parte da anamnese de toda paciente que você atender ali, que está entre os seus 30 e 35 anos, perguntar quantos filhos você quer ter e a partir de que idade e quantos você quer ter a partir dos 35 anos, que você muito bem falou, achei bem legal. Eu acho que até antes, Nia. Eu acho que até antes, é um planejamento de sempre, né? De sempre. A gente fala muito sobre anticoncepção. Então fala assim, você quer colocar um DIU, quer usar um anticoncepcional, mas fala pouco sobre o planejamento reprodutivo. Perfeito. Né? É uma coisa que a gente não aborda tanto. Não tá naquele modelinho de anamnese que a gente aprende na residência. Mas né? precisa estar, né? Menarca. Exato. Tem que estar na perguntinha básica lá. Tem que estar. Quantos filhos você quer ter, né? Porque hoje faz parte da nossa vida atual a mulher se programar em todos os campos da vida. Sim. E tem que se programar. Se programa na saúde, se programa ali no planejamento profissional, tem que se programar em quantos filhos quer ter, né? Conversar com o parceiro. E eu acho, exatamente. Eu acho que na conversa com a paciente, muitas vezes ela vai dizer, não, eu não quero ter filho. Uma paciente jovem ali, que chega pra você com 27 anos, eu tenho certeza que eu não quero ter. Ok, nesse momento você tem certeza. Será que lá na frente você vai continuar? Então, será que não vale a pena pra você a gente congelar? Se você não for usar, você descarta, não é um problema, né? Mas conversar sobre essas possibilidades. Perfeito. E é uma dúvida que vem junto, né, com essa questão, é de a paciente decide congelar ou você reforça com ela que realmente ela tem ali, tem que ter esse cuidado a mais e tem que pensar sobre isso. Como que a gente pode orientar um passo a passo, assim, básico de como funciona o congelamento? Assim, quanto tempo dura? São meses? São semanas? O que envolve em termos de medicamentos, controle de ultrassom? Porque às vezes a gente realmente fala, um congelamento, né? Parece algo que a princípio seja simples, mas a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais e tudo mais, né? Como que funciona em geral? Um resuminho. Em geral, não é um processo muito complexo, né, Pablo? Então, assim, óbvio, a gente tem que fazer uma avaliação da paciente. A gente sabe que durante o processo de congelamento tem um desgaste ali emocional da paciente, financeiro, né? O físico depende muito da paciente, mas em geral dura ali só as 2 semanas, né? Então a gente começa geralmente quando a paciente menstruou ali na fase folicular precoce e aí inicia o processo de estimulação com injeção, que é uma injeção ali, pode ser diária, ou hoje em dia a gente tem medicamentos que duram até 7 dias, que é para fazer ali essa estimulação ovariana. E aí, durante esse período de estimulação, varia muito. A gente vai ter que acompanhar essa paciente de perto com ultrassom, geralmente ali a cada 2, 3 dias, né? E aí, ver o melhor momento para fazer a aspiração, que geralmente é depois ali, no máximo de 14 dias. Exatamente. A gente pensa, para entender um pouco melhor o processo de congelamento de óvulo, a gente precisa entender bem do ciclo menstrual. Então, a gente sabe que o ciclo menstrual começa na menstruação. Então, naquela fase inicial, os hormônios estão baixos, os ovários tendem a estar mais em repouso e o endométrio está descamando. Né? Então, não aconteceu a gestação, o endométrio começa a descamar, está tudo baixo. E aí, o primeiro hormônio que vai subir ali é o hormônio que vai fazer o recrutamento dos folículos. Então, a gente vai ver a subida do FSH. O FSH sobe
Isso num ciclo natural, não estou falando do ciclo estimulado. O FSH sobe, vai recrutar ali uma corte folicular, e aí, que já estava selecionada prévia, né? Mas ele vai estimular aquela corte que foi selecionada a crescer. Os folículos começam a crescer e produzir estradiol. O estradiol vai agir no endométrio para que o endométrio cresça e se prolifere. Da mesma maneira que o endométrio e os folículos estão crescendo, aquele estradiol que está subindo, ele vai fazer um feedback negativo lá na hipófise e vai reduzir o número de o valor do FSH. Então o FSH cai um pouco e aí aquele folículo que tem mais receptor, ele é o folículo dominante. E aí esse folículo ele vai crescer mais do que os outros e vai passar na frente dos outros. Então ele vai inibir o crescimento dos outros porque, vamos facilitar, ele rouba o FSH dos outros, né? Não é, a gente sabe que, facilitando aqui para vocês entenderem. Então aquele folículo vai crescer cada vez mais, os outros vão regredir, o endométrio cresce, e aí, num dado momento, a gente tem um pico de LH, tem a deflagração da ovulação. Então, aquela paciente ovula. É só até aqui que a gente precisa saber para congelar óvulo, né? E aí, o que acontece? Num ciclo artificial que a gente vai fazer o congelamento de óvulo, o que a gente faz nada mais é do que hiperestimular esse ovário. Então, em vez de ter pouco FSH, aquela paciente vai ter muito hormônio que estimula, muito FSH, seja ele um derivado de... Pode ser recombinante, né? Exatamente, tem recombinante e natural. Então, natural. Então, a medicação que a gente faz, que o Pablo falou, é justamente isso. Para aumentar ali FSH, tem outras medicações que tem o LH combinado para estimular esses folículos. É um hiperestímulo ovariano controlado. Então, a gente vai dar uma medicação para que, em vez de pouco FSH, tenha muito. Em vez de um folículo crescendo, a gente tenha todos aqueles folículos potencialmente crescendo. Então, todos aqueles folículos vão crescer e o que a gente faz é que, antes que a paciente ovule, a gente dá uma medicação para que ela ovule, só que a gente não deixa ela ovular. A gente capta esse óvulo antes que ele realmente ovule. Então, a gente tem um tempo bem estabelecido de 35 horas ali depois da medicação do trigger que a gente faz, que ou é um HCG ou é uma medicação que vai fazer a paciente liberar o próprio LH. Né? E aí a gente capta esses óvulos no momento exatamente anterior à ovulação, que seria o momento que ele estaria mais maduro. E aí a gente congela esses óvulos. Né? Então, acho que fica um pouco mais fácil de entender o congelamento de óvulos dessa maneira. Perfeito. Então, o tempo vai ser exatamente o tempo que aquela paciente demoraria para ovular num ciclo natural, mais ou menos. Né? Não vai ser algo... Isso é uma dúvida muito comum. Vou demorar 3 meses para fazer um congelamento de óvulo? Não, 2 semanas. Exatamente. Tem paciente até que é menos, né? Exato, tem paciente que é menos. É a fisiologia básica ali do ciclo menstrual que a gente vai aplicar de maneira controlada e hiperestimulada. E a captação? Como é feita? Geralmente é uma anestesia local? A captação de óvulo, no caso, né? Isso. Geralmente a gente faz uma sedação. É o anestesista, né? Tem um anestesista que acompanha o procedimento, ele faz uma sedação. Então, eu falo para as pacientes, você não vai sentir e nem ver nada, tá? A captação em si dura ali seus 20 minutos, se muito. E a paciente, geralmente ela é feita no período da manhã, a captação. A paciente acorda e no próprio período da manhã é liberada para casa. Perfeito. A gente orienta ali, geralmente, para a paciente no dia da captação, repouso. E aí, depois, óbvio, pacientes que se responderam mais ao estímulo, às vezes, nos primeiros dias pós-captação, pode ter um pouquinho mais de desconforto. Mas, a princípio, vida ali normal dentro de algumas restrições, né? Então, eu sempre brinco, não vai jogar beach tênis no dia seguinte da captação. Tem gente que joga. Mas, então, a princípio, o processo ali de captação é tranquilo. Óbvio, como todo procedimento tem riscos, mas são riscos baixos, né? Então, a gente faz tudo guiado por ultrassom, visualizando. Então, quando a gente olha ali, a chance de complicação dessa paciente é bem baixa mesmo. O processo em si é um ultrassom transvaginal. No ultrassom transvaginal, a gente tem um guia acoplado ao ultrassom. Dentro desse guia vai uma agulha e a gente entra com uma agulha via vaginal direto no ovário e aspira esses óvulos direto com a agulha, né? Então, não é via corte, não abre barriga, não abre fundo de saco, é uma agulha. Então, é uma punção com agulha via vaginal. Perfeito. Né? Guiada pelo ultrassom transvaginal. Então, é um procedimento que costuma ser rápido, mas dura seus 20 minutos, igual a Isa falou. Bem tranquilo. Com boa recuperação pós-operatória, né? A cólica que ela tem, normalmente é a cólica que ela já está sentindo do crescimento ovariano, né? Não é nada muito a mais do que isso. E óbvio, né, que vai depender da sensibilidade de cada paciente e de quantos óvulos ela vai ter também. Quanto mais óvulo a gente tiver, mais hiperestimulado aquele ovário tá,
mais chance de Exatamente. ter algum grau de sangramento ali no ovário que gera algum desconforto na paciente. Perfeito. E você falou, Pablo, muito bem de quantidade de óvulos, né? Que às vezes a paciente volta pra gente, depois de ter feito congelamento, captação, tudo, e ela fala, doutora, eu tenho X óvulos congelados. Aí anota em prontuário essa informação, mas assim, como eu interpreto essa informação? Aí isso é uma quantidade boa, não? Depende também de novo da anamnese dela, mas vocês têm um número assim, que em geral, ufa, essa captação foi boa? Vai depender da idade. Então, acho que essa resposta X a gente não tem, tá? Então, pacientes... A gente tem que pensar que pacientes mais jovens, que nem a gente já falou, né? São óvulos de melhor qualidade. E que no momento do descongelamento desses óvulos e que quando a gente fertilizar ali com espermatozoide, tem uma chance maior de formar embriões euploides do que uma paciente ali que já tenha mais idade. Então, é meio que um paradoxo, assim. A paciente mais velha, né, em geral, para ela ter um embrião euploide, ela precisa de uma quantidade maior de óvulos do que a paciente mais jovem, né? Exatamente. A gente tem alguns sistemas, hoje, Sim. algumas inteligências que facilitam pra gente quando a gente pensa em congelamento de óvulo e chances de gestação futura com aquele óvulo. Para nós, especialistas, é muito mais fácil pensar em embrião. Então, se a gente tem um embrião congelado, a gente tem mais parâmetro para falar na taxa de sucesso. Porque falando em um embrião euploide, ou seja, geneticamente normal, nós vamos ter em torno de 60% de chance naquela transferência. Agora, falando em óvulo, a questão fica um pouco mais complexa, porque a gente não sabe se aquele óvulo vai virar um embrião euploide ou não. Então, algumas inteligências artificiais ajudam a gente. A gente tem bem conhecido o Violet hoje, né? Então, ele analisa aqui a morfologia do óvulo, porque a gente não faz estudo genético em óvulo ainda. Então, ele analisa ali a morfologia e vai me dizer ali, com base na idade, na morfologia do óvulo, qual a probabilidade daquele óvulo realmente ser bom para aquela paciente. Gerar um embrião euploide. Né? Então, Óbvio que não é algo que é 100%, como congelamento, né? não é, é uma estimativa, mas que ajuda a gente a pensar não só se a gente precisa mais ou menos, porque às vezes a paciente tem uma idade jovem, a gente consegue uma boa quantidade de óvulo, quando a gente vai analisar aquele óvulo, talvez não é um óvulo tão bom. Sim. E aí a gente alerta a paciente, ó, o Violet me disse que esse óvulo talvez não seja suficiente para chance de gestação que você quer ter. E aí a gente trabalha com porcentagem. A gente vai trabalhar se tá bom ou não de acordo com o que a paciente quer, né? Você quer quantos por cento de chance de gestação no futuro com esses óvulos? 90, 95, 80. Entendi. Tem paciente que fica satisfeito com 80, tem paciente que vai querer mais de 90. Aí, então isso vai determinar exatamente. ali quantos óvulos a gente vai precisar para aquela paciente. Pra ter. Nossa, tá muito bom aqui a nossa conversa. Eu mesmo tô aprendendo várias coisas, relembrando realmente assuntos muito importantes pro dia a dia, né, do consultório. E caminhando ali pros nossos finalmente, o que vocês diriam, considerando todo o background que vocês têm aí de experiências de pacientes que foram suas pacientes, são suas pacientes dos consultórios, o que você diria pro ginecologista como orientar pacientes que têm uma preocupação com fertilidade, mas sem criar aquele alarde, porque tem muito se fala sobre isso, né? A gente, às vezes, para alguns pacientes tocar nesse assunto, ou gera uma repulsa de que não quero falar sobre isso, não quero engravidar, não sei, não tenho certeza, mas também é nosso papel ter a crítica ali durante a conversa com a paciente e orientá-la, né? Então, o que vocês diriam, assim, de como eu consigo guiar, começar essa conversa sem, ao mesmo tempo, criar um alarde, como dicas finais aí pro nosso público que está assistindo a gente aqui hoje? Eu acho que você tem que sentir a paciente que você está atendendo, né? Então, tem pacientes que são mais ansiosas, tem pacientes que nem você disse, né, que às vezes tem repulsa desse assunto, então você tem que sentir, muitas vezes não vai ser na primeira consulta com essa paciente que você vai conseguir abordar isso e conversar sobre isso. Mas eu acho que de dica e que precisa realmente é falar sobre isso, né? Óbvio que dependendo da paciente, você vai entrar mais, vai entrar menos, pode demorar mais para conseguir abordar isso com a paciente, tá? Mas falar sobre reprodução, sobre planejamento reprodutivo é fundamental. Então, que nem a gente já conversou aqui muito bem, faz parte da anamnese básica, né? E uma dica que eu acho também para as pacientes ansiosas, que acham que no primeiro mês já vai engravidar, não engravidam e se desesperam, né? É você orientar ali para essa paciente, que nem o Pablo muito bem disse, acho que quando a gente conversa com a paciente e explica um pouquinho de o que precisa para engravidar, quais as chances de engravidar por mês, então orientar isso para a paciente, tentar tranquilizar ela se ela tá muito ansiosa, ou o contrário também, né? Se é uma paciente que já tá tentando ali há 2 anos e não consegue, você fala, olha, acho que tá na hora da gente investigar, né? Não sei o que você acha, Pablo. Eu concordo. Eu acho que essa conversa com a paciente vai depender, igual a Isa falou, da paciente que você está abordando. Eu acho que é fácil abordar o
o tema de planejamento reprodutivo quando você vai falar de anticoncepção. Então, você já aborda junto. Sim. Né? Você vai ter que definir o seu método anticoncepcional. Né? A paciente que chega no teu consultório. A pergunta básica que você quer fazer é: você quer engravidar nos próximos anos? Porque você vai definir se vai usar um método de longa ou de baixa duração. Ali já tá com um caminho meio feito para você abordar o tema de quantos filhos você quer ter, qual a idade que você vai querer ter filho. Porque você vai precisar escolher um método anticoncepcional para ela naquele momento, né? E aí você já começa a abordar a paciente nesse sentido, de uma maneira leve, óbvio, para não causar ansiedade na paciente. E essa questão da ansiedade é muito importante, né? Porque hoje a gente tem muita desinformação. Sim. Então, a gente tem muito falsos temas, assim, falsas frases que a gente escuta dessas pacientes e de algumas pessoas que realmente são famosas na internet que acabam falando que prejudicam essa paciente, né? Então, relaxa que engravida. Eu relaxei e engravidei. Né? Às vezes tem isso. E aí a paciente já tá há 3 anos tentando engravidar, acha que se ela relaxar, ela vai engravidar, fica mais 2 anos relaxando. Nesse meio tempo ela tá com 45 e aí a gente perde um time importante. Porque principalmente quando a idade tá acima dos 35, cada mês que passa é importante pra gente. Então a gente precisa abordar bem essa questão com elas para que elas tenham conhecimento. Né? Às vezes a gente acha que vai gerar ansiedade abordando esse tema, mas se a gente passa conhecimento para elas, talvez isso seja uma arma para elas. Né? Então, eu, no consultório, atendo muita paciente, às vezes, que chega, tá tentando há 2 meses, não engravidou e se desespera. E acha que tem algum problema. Aí você tem que falar, olha, vamos lá, a chance de você engravidar por mês é, o quê? 20%. Tá, então tá tudo bem você não ter engravidado, né? Então, muitas vezes, essa informação pra paciente tranquiliza ela. Que ela vê fulano famoso que tirou o DIU e já engravidou. E aí não aconteceu isso com ela. Meu Deus, tem alguma coisa. Então, passar informação pra ela, eu acho que é uma coisa que tranquiliza também. Eu acho que foi realmente, diria, revolucionário nossa conversa aqui hoje, né? Eu ia falar life changing. Que é uma questão de você aproveitar esse momento de abordar anticoncepção e abordar planejamento reprodutivo. Porque muitas vezes a gente vai escolher um método para paciente, a gente fala sobre critérios de elegibilidade, a gente fala que a paciente pode usar, a gente explica as opções dos métodos e a gente não lembra de falar sobre gravidez, né? A paciente nula e gesta. E finalizei a anamnese de paridade dela, né? Então, realmente, eu acho que aproveitar esse time e sendo uma consulta em que você consiga abordar todos esses aspectos com calma, um momento de conhecimento a longo prazo, né? De garantindo ali a construção da confiança com a sua paciente, é algo que realmente é fundamental. Muito obrigada. Realmente acho que foi ali muito esclarecedor aqui para as pessoas que assistiram a gente. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Pablo, pela sua presença. E vamos marcar aí mais episódios, mais conversas sobre esse assunto, que realmente é algo que, com certeza, ajudou vários médicos aí que estão acompanhando a gente. E a gente está aqui. Teremos mais novos episódios. Sim. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.